Vamos falar um pouquinho desses impactos ambientais nessa parte 2. Falar um pouco da chuva ácida. A chuva ácida ela é muito comum em áreas industrializadas, tá? Ou pelo menos nas áreas próximas, assim, a áreas mais industrializadas. Então você vai encontrar isso nas grandes cidades, principalmente nas regiões mais industrializadas da cidade, né? Então você encontra isso muito em São Paulo, não só na capital, mas também em cidades como ali no litoral paulista, em Cubatão, tá? E você às vezes percebe a marca da chuva ácida na cidade, beleza? E aí a gente vai chegar nesse ponto já já. Mas como é que é gerada essa chuva ácida? Tá, e mais um problema ambiental que a gente tem que passar e já falar desses impactos que esse problema ambiental gera, né? A queima de combustíveis fósseis, né? Os gases poluentes que são soltados pelas fábricas, queimadas de árvores, vão soltando substâncias químicas que são liberadas na atmosfera. Substâncias essas como o dióxido de enxofre, de nitrogênio, que vão reagir com a água, né? Nessa atmosfera, formando assim ácidos. Por isso o nome chuva ácida, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Opa, ali, ó, a fábrica, por exemplo, soltando ali a fumacinha, né? E aí você tem o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio que vai reagir com essa água que está na atmosfera, formando ácidos como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, tá? Gerando assim a chuva ácida. Claro que não só são as fábricas que ainda utilizam ali muitas vezes o carvão como parte da sua matéria-prima, né? O que tem sido até menos comum em muitos lugares, mas você tem os carros também que utilizam ali os derivados do petróleo, como a gasolina, o caminhão utilizando o diesel, que também vai soltar ali, né, muitos desses gases que vão acabar reagindo com essa água na atmosfera, tá? E aí, essa chuva ácida, ela acaba corroendo estátuas, prédios, pontes, árvores, muda a composição química dos solos, deixando o solo mais ácido e liberando metais tóxicos no lençol freático. Olha a merda aí, né? Deixa a água dos rios mais ácida, gerando a mortandade de peixes. Então, a chuva ácida é um grande problema, principalmente para as regiões onde ela acontece, né? Porque imagina uma região industrializada ali, então que é comum a chuva ácida, e pode ser que ali próximo tem regiões agrícolas, né? E o solo está sendo impactado por conta da chuva ácida, diminuindo às vezes a produção agrícola daquele local, ou então às vezes contaminando o lençol freático ali daquela região, que às vezes pode estar alimentando algumas casas próximas, né? Ou gerando a morte de peixes se tiver um rio, um lago próximo ali também. Não tem isso, né? Então a chuva ácida é um problema e é claro que a gente precisa responsabilizar as fábricas que ainda utilizam carvão muitas vezes como parte da sua matéria-prima. Hoje tem inovações aí como a questão do filtro, por exemplo, né, que vai diminuir esses impactos, né? A gente talvez pensar em outra forma de combustível um pouco mais limpo, pensando nos carros, para que não ocorra esse tipo de situação, né? Esse tipo de problema que é a chuva ácida, tá? Era muito comum na primeira revolução industrial você ter a chuva ácida. Muitas vezes a chuva, uma chuva até bem escura, tá? Por conta da utilização do carvão nas máquinas a vapor, tá? Uma questãozinha para vocês fazerem, né? Dá uma pausa no vídeo aí, o que vocês marcariam nessa questão? Com certeza, né? A causa principal vai ser essa grande concentração de poluentes químicos na atmosfera. Claro que há uma causa antes, né? E tem uma concentração de poluentes químicos na atmosfera. Possivelmente foi emitido ali por automóveis, né? Por transporte, ou então por fábricas, queimadas de florestas, né? Que aí como é a causa principal, eu não posso botar só a queimada de floresta, mas a árvore muitas vezes ela é importante até para reter não só o gás carbônico, mas o dióxido de enxofre, esses gases que são emitidos, a árvore ela acaba retendo. Mas se você queima ela, ela vai soltar, né? Então
mas ele quer uma causa principal. Então, ali seria, no caso, a letra D. Destruição da camada de ozônio é um outro grande problema ambiental que a gente vem vivenciando, né? A camada de ozônio, gente, ela fica aqui, ó, na estratosfera, ok? Ela filtra boa parte da radiação ultravioleta, 93% dela, e a gente sabe que a radiação ultravioleta é nociva à nossa saúde. Nos anos 70 foi se percebendo uma redução dessa espessura da camada, tá? E aí o uso do gás freon, que contém o CFC, o clorofluorcarboneto, vem danificando essa camada. O gás vem de geladeiras, ar-condicionados, sprays de cabelo, desodorantes, entre outras coisas. O buraco na camada faz com que essa radiação ultravioleta entre, né? E que pode, claro, causar alguns impactos ambientais, como prejudicando a fauna e a flora com seu desenvolvimento, claro, impactos no ser humano como câncer de pele, catarata, tá? Aliás, a gente vai ter um protocolo, que é o Protocolo de Montreal, nos anos 80, que o objetivo principal era eliminar de vez o uso do gás freon, que contém o CFC, tá? Que a camada de ozônio é muito importante, que ela serve para proteger a Terra contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta, que é emitida pelo Sol. Beleza? As ilhas de calor também é um outro problema ambiental que a gente vivencia, principalmente nas grandes cidades. No Rio de Janeiro, São Paulo, são cidades que passam por esse problema ambiental. É o aumento da temperatura média local se comparado a outras áreas da cidade, geralmente mais vegetadas. É muito comum em áreas urbanas mais densas, por conta da presença de asfalto, de cimento, de um grande fluxo de carros. A retirada da vegetação vai intensificar esse processo. Claro que vai afetar a saúde muitas vezes de idosos ou de pessoas com comorbidades, né, com doenças mais sérias. Até porque você tem um aumento da temperatura naquela região. Imagina o Rio de Janeiro no verão, que geralmente vai lá estar 35, 40 graus ou até mais. E aí numa cidade, ou parte da cidade, melhor dizendo, que não é muito vegetada, ou que tem um fluxo de carros intensos, e claro, essas casas que são feitas de cimento, o uso do asfalto, tudo isso vai aumentar a temperatura local ali. As áreas mais pobres acabam sofrendo mais com a ilha de calor, porque geralmente são áreas menos vegetadas e mais densamente urbanizadas. Uma questãozinha sobre a ilha de calor aí, o que vocês marcariam nessa questão? Se vocês marcaram letra I, certinho, galera. Certinho, letra I aí. Inversão térmica, muito comum em cidades onde o clima é geralmente mais frio, tá? A gente pode pegar ali Curitiba, São Paulo. Isso acontece muito no inverno, tá? Ou nos períodos mais frios do dia, nas primeiras horas da manhã ou então durante a madrugada. Quando a gente pega ali no inverno, você tem menos incidência solar, vocês sabem disso, né? Então o ar na superfície geralmente fica mais frio. Então a gente recebendo menos incidência solar, não vai esquentar tanto o ar. E geralmente ali quando você tem o sol, né, naquele dia, o ar não vai esquentar tanto e esse ar aqui vai acabar ali esquentando e acaba subindo. Até porque você está recebendo menos radiação. O ar frio ele fica ali, mais próximo à superfície, até porque ele é mais denso, ele fica numa camada mais superficial. Tá, qual é o problema disso? Que isso aí é um processo natural, tá? A inversão térmica é um processo natural e acontece muito no inverno. O problema é o seguinte, que o ar frio ele fica assim aprisionado, não dispersando, né, esse ar frio, ele fica todo ali, naquela parte mais superficial, e retendo junto com ele os gases poluentes, tá? E aí que está o problema. A inversão térmica, sendo um processo natural, ela não é um problema em si. O problema é que esse ar frio que está ali próximo à superfície acaba retendo junto com ele os gases poluentes, né? Que vêm dos carros, das fábricas e tudo mais. Né? Às vezes da queimada de lixo, como queimando o lixo, né? Ele solta o metano. E gera problemas de saúde como a asma, bronquite, rinite, né? Então, isso é muito comum em São Paulo no inverno, Curitiba, tá? Você diminui a qualidade do ar nas cidades nesse período, ok? Então de certa forma, por mais que seja um fenômeno natural, ele acaba sendo um problema ambiental por conta dos gases poluentes que são emitidos nessas grandes cidades, tá? Olha aí o esquema. Em condições normais e quando tem a inversão térmica.
o ar quente, né? O pouco ar quente que teve ali naquele dia acabou subindo, né? E o ar frio ficou alocado, até porque ele é até mais denso e não consegue subir e fica retido na parte superficial e com ele retém os gases poluentes. Olha aí uma notícia, né? Curitiba registra fenômeno de inversão térmica. E nessa imagem você consegue ver uma parte mais escura próxima aí à parte da superfície, né? Deixando claro o processo de inversão térmica ali, os gases poluentes todos retidos próximo à superfície. Claro que o desmatamento, isso aqui é um clássico, né? O clássico entre os problemas ambientais, que é a retirada da vegetação original, você gera um desmatamento. Ela pode ser gerada pela agricultura, uso da madeira até principalmente de forma ilegal, pela mineração, pela criação de animais, pela urbanização. E claro, a partir do momento que você tira a vegetação, você pode gerar alguns problemas, como o aumento da erosão naquele local, gerando as valsorocas, as ravinas, deixando aquele solo mais pobre, porque aquele solo ele está vulnerável a sofrer a erosão. Então ele vai com ele ali numa chuva, um vento, né? Esses nutrientes vão indo embora, tá? Parte desse solo vai indo embora e com ele nutrientes que estão presentes ali. E aí você pode gerar o assoreamento de um rio em algum lugar, porque esse sedimento vai estar sendo levado, tá? Você tem uma queda da reposição de água no solo, porque a vegetação é importante para a evapotranspiração, não é? Então, se você desmata, você tem menos evapotranspiração, então você pode ter menos chuva naquela região por conta do desmatamento. E você pode gerar uma queda na biodiversidade. Mas como assim uma queda na biodiversidade? Bom, se você está desmatando ali, aquela região vegetada, ela pode ser um ambiente, o habitat para muitos seres. Então, se você desmata, você pode ter menos insetos, menos minhocas, menos fungos, menos outros diversos animais, porque ele perdeu o habitat dele. Então, se é menos insetos, menos polinização das plantas, principalmente em áreas agrícolas próximas. Menos minhocas e fungos, os solos podem ficar menos férteis, pois esses são seres que ajudam a manter a fertilidade muitas vezes do solo. E menos biodiversidade no geral, você pode até ter mais pragas em áreas agrícolas, porque possivelmente o seu predador, ou ele migrou ou ele morreu numa queimada, por exemplo, florestal. Ele pode ter sido extinto. Entendeu? Porque muitas vezes algumas pragas que acabam atingindo áreas agrícolas é porque o predador dele não está ali. Né? Isso pode acontecer. Ok? Aí você tem que utilizar os pesticidas e tudo mais. Tá? Mas existem alguns animais que são predadores dessas pragas que ajudam até a combater essas pragas em áreas agrícolas. Então, olha como o desmatamento, que muitas vezes é gerado pela própria agricultura, né? O desmatamento, olha o que ele pode causar. Além de se você estar tirando a árvore e tendo menos evapotranspiração, olha o impacto na biodiversidade. Beleza? Olha, o desmatamento na Amazônia subiu 91% em maio de 2025. O resultado é o segundo pior da série histórica para o mês. Claro que tem notícias importantes. O Brasil registra queda de 14% de desmatamento na Mata Atlântica. Mas se você pegar os dados que tem hoje de Mata Atlântica, é só 12%. Tá? Graças às unidades de conservação. Tá? Nos anos 2000, nós vamos criar um sistema de unidades de conservação. E o que são unidades de conservação? São áreas naturais preservadas pelo poder público. Existe uma lei, a lei, o número é 9.985 dos anos 2000, tá? Que vai criar um sistema para administrar, tomar conta dessas áreas naturais, preservar essas áreas naturais. Tá? Existem tantas áreas de preservação integral, que o uso é limitadíssimo, e é de uso sustentável. Você pode até utilizar os recursos naturais com a ideia de repor e de manter também esses recursos naturais. A maioria dessas unidades de conservação são concentradas na região amazônica. Nós temos em torno de 2.400 unidades de conservação hoje, e a metade delas estão na região amazônica. Muitas ainda são ameaçadas, infelizmente, pela mineração ilegal, pela agricultura, pelo avanço de cidades. Claro que também, infelizmente, há contrabando de animais silvestres nessas áreas de unidade de conservação. Mesmo essas áreas sendo, às vezes, tomado conta pela prefeitura, pelo estado ou pelo governo federal, são áreas ainda que são invadidas, né? Sofrem invasão por esses fatores que eu mostrei aqui para vocês. Tá? Possivelmente vocês já conheceram, se estão assistindo esse vídeo,
Vocês já conheceram uma unidade de conservação, ou às vezes tem uma perto da sua casa e você não sabe. Que você pode visitar, pode ter turismo, né? Tem atividades envolvendo educação ambiental, pesquisa científica feita ali dentro, tá? Algumas são de uso mais limitado, mas que acontecem esse tipo de atividade. Outras, há comunidades locais morando dentro, tá? Que ajudam a preservar aquela unidade de conservação. Show de bola? Aí pra gente encerrar a nossa parte 2, ó, a distribuição das unidades de conservação no Brasil. Você vê aqui, ó, boa parte delas na região amazônica. Valeu? Valeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou!